Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 18 de julho de 2025. São 9 horas e 30 minutos. O Blog da Cidadania entra mais tarde hoje devido à apuração da operação contra Jair Bolsonaro. O que é que aconteceu? No dia 15, o Blog da Cidadania, portanto, 3 dias atrás, o Blog da Cidadania disse que a Polícia Federal tinha emitido alerta contra possível fuga de Jair Bolsonaro. E hoje, 3 dias depois, é feita a operação que coloca tornozeleira nele e, ao mesmo tempo, proíbe que ele acesse redes sociais, e foi feita uma busca nos escritórios, nas casas dele. Por quê? Porque a Polícia Federal flagrou um plano entre o Jair Bolsonaro e o Donald Trump. O que é que o Bolsonaro ia fazer? Ele ia entrar correndo na Embaixada dos Estados Unidos e ia ficar lá dentro. Agora, realmente, como todos clamaram quando eu fiz esse anúncio, e eu mesmo falei sobre isso, era necessário colocar a tornozeleira, porque vai ser muito difícil impedir o Jair Bolsonaro de entrar na Embaixada dos Estados Unidos e se abrigar lá dentro, porque ele não precisa de nada, não precisa nem de uma mala. Ele passa com o carro na frente da embaixada, desce, entra correndo lá dentro, acabou. E a Polícia Federal está procurando uma troca de mensagens que foi interceptada entre o Bolsonaro e emissários de Donald Trump. Agora não se sabe se é os filhos dele, não sei o que é. Eu sei que foi interceptada alguma coisa, alguma troca de mensagens do Bolsonaro, combinando de entrar neste fim de semana na Embaixada dos Estados Unidos. Vamos assistir. Minha amiga, meu amigo, para enfrentar o que vem por aí no ano que vem, que não é pouca coisa, se você considerar nos fazer uma doação, por favor, use o código PIX que está na tela. Operação da Polícia Federal acontecendo neste momento na residência de Jair Bolsonaro e também na sede do PL em Brasília. Medidas cautelares também sendo impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Esses mandados estão sendo cumpridos, repito, em endereços ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. São as primeiras informações que nós temos. Estamos apurando ainda o que está acontecendo. Ministros do Supremo Tribunal Federal acreditam que o presidente americano Donald Trump está criando um cenário favorável para uma possível fuga de Jair Bolsonaro do Brasil. Segundo os magistrados, o objetivo seria a concessão de asilo político a Bolsonaro sob a alegação de perseguição. Minha amiga, meu amigo, como você bem se lembra, no dia 15, que é basicamente na terça-feira, o Blog da Cidadania publicou essa matéria mostrando que a PF tinha emitido um alerta contra a fuga de Bolsonaro. Os investigadores tinham avaliado rotas de fuga e possíveis destinos, mas o que acontece é que hoje chega a informação de que esse alerta, do qual o Blog da Cidadania teve aviso de fonte, diz que o Bolsonaro, agora vem mais dados à tona, diz que o Bolsonaro tinha mantido uma troca de mensagens e o plano era exatamente aquele que nós dissemos aqui. O plano era passar na frente da Embaixada dos Estados Unidos e entrar lá dentro correndo, que ele mora perto, ele mora em Brasília e é próximo à Embaixada dos Estados Unidos, ia passar de carro na frente da Embaixada, descer do carro e entrar correndo lá dentro com a roupa do corpo. Esses são os dados preliminares. Ao longo do dia, mais dados deverão vir à tona e eu vou consultar as minhas fontes para saber mais a fundo do que é que se trata. Mas, como você vê, a gente tinha aí informação. Após pedido da PGR por condenação, a imprensa internacional já vê Bolsonaro à beira da prisão e dizem as matérias que ele era o líder do golpe, né? Ele foi o líder do golpe. E agora está tudo muito claro. Ele foi alvo de buscas da Polícia Federal e vai usar tornozeleira, está proibido de acessar redes sociais, como está sendo amplamente veiculado.
Além disso, ele vai precisar cumprir o recolhimento domiciliar de 19 horas às 7 horas da manhã e também nos fins de semana. Não poderá se comunicar com os embaixadores e diplomatas estrangeiros. Ele estava mantendo contatos com a Embaixada dos Estados Unidos. O ex-presidente também está proibido de acessar redes sociais. Ele ia fugir neste fim de semana. É esta a informação. Veja só por que é que essa operação foi feita às pressas. Os mandados estão sendo cumpridos na casa dele em endereços ligados ao Partido Liberal. A tornozeleira e o toque de recolher são as medidas impostas ao Bolsonaro. Ele sofreu esses mandados de busca e apreensão e agora a situação que já vinha sendo noticiada já se materializou. Veja que no dia antes, no dia 14, a Jovem Pan teve que esclarecer que não tinha noticiado a fuga de Bolsonaro, porque começou um clima aí de todo mundo denunciar. Urgente, a emissora Jovem Pan afirma que Bolsonaro deixou o país, Bolsonaro fugiu, e tudo isso acontece, inclusive, logo após alerta do Partido dos Trabalhadores, que pediu a inclusão do Bolsonaro no inquérito 4995, que é sobre obstrução da justiça, e esse é outro passo que deve acontecer nos próximos dias. O chefe da Embaixada dos Estados Unidos citou a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. A Embaixada norte-americana tem, inclusive, feito coro a Donald Trump e feito ameaças ao Brasil, e o Randolph Rodrigues, encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, não citou o nome de Eduardo Bolsonaro. O encarregado de negócios da Embaixada, Gabriel Escobar, se reuniu com Randolph Rodrigues para discutir as tarifas. Durante o encontro, segundo o líder do governo Lula no Senado, Escobar mencionou a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Embora tenha se referido a um parlamentar que atuava em seu país, Escobar não citou o nome do deputado federal licenciado. Ele reportou a atuação de um deputado brasileiro lá. Obviamente, me parece que diante da atuação de um deputado brasileiro, ele queria ouvir a opinião do parlamento brasileiro. E o caso é que a apuração sobre Bolsonaro identificou risco de fuga do país e era agora já a decisão de impor as medidas cautelares ao Bolsonaro ocorreu porque foi identificado o risco de saída do país de acordo com os investigadores, como o Blog da Cidadania vinha antecipando. O procedimento sigiloso contra Bolsonaro chegou a Moraes 2 dias após o tarifaço do Trump e a Polícia Federal começou a investigar e há uma informação sobre a interceptação de alguma troca de mensagens com a embaixada. Agora não se sabe ainda se é uma troca de mensagens com o tal Escobar, quem é que manteve essa troca com a embaixada, se foi o Bolsonaro, se foi algum filho, se foi algum assessor. E, por fim, a repercussão internacional está sendo muito grande da operação da Polícia Federal na casa de Bolsonaro e ganhou destaque na imprensa estrangeira. A repercussão é muito grande. Jornais estrangeiros deram destaque ao cumprimento do mandado de busca e apreensão. A ação foi autorizada pelo Supremo. A CNN ressaltou que o ex-presidente será obrigado a usar tornozeleira. A emissora americana enfatizou que Bolsonaro é réu em processo por tentativa de golpe. Aqui você tem uma das matérias. Então, minha amiga, meu amigo, a gente está ligado, sempre antecipando para você o que está acontecendo na política brasileira.